Em um mundo acostumado a ver guerras em livros de história e filmes, poucos percebem que, em um determinado momento, a civilização esteve a poucos passos da aniquilação completa. Não foi um conflito declarado, não houve invasões nem tiros disparados, mas por 9 dias, em 1983, a humanidade esteve no limite da destruição nuclear sem que a maioria das pessoas sequer soubesse. O que ocorreu entre 1º e 9 de novembro daquele ano foi um dos episódios mais perigosos da Guerra Fria, mas permaneceu obscurecido por décadas, enterrado em documentos sigilosos e relatos fragmentados. O contexto era o auge da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apenas alguns meses antes, um avião comercial da Korean Airlines havia sido abatido por caças soviéticos depois de invadir o espaço aéreo restrito da US, matando todos os passageiros a bordo. Para os soviéticos, era a prova de que o Ocidente estava disposto a testar seus limites. Para os americanos, era um ato de agressão imperdoável. O mundo se polarizava cada vez mais e qualquer erro poderia ser interpretado como um ataque direto. Foi nesse clima que a OTAN organizou um exercício militar chamado Able Archer, um treinamento de comunicação para simular um ataque nuclear contra a União Soviética. Os líderes soviéticos acreditavam que aquilo não era um simples exercício. Para eles, os americanos estavam realmente preparando um ataque preventivo e usavam a simulação como cortina de fumaça. Nos primeiros dias de novembro, Moscou entrou em alerta máximo. Bombardeiros estratégicos foram carregados com ogivas nucleares, submarinos receberam ordens de se posicionar em locais estratégicos e mísseis balísticos intercontinentais estavam prontos para disparar a qualquer momento. Durante dias, a URSS interpretou cada movimentação da OTAN como o possível início de um ataque real, e o mundo ficou a um fio de uma retaliação nuclear que teria selado o destino da civilização. O que impediu a catástrofe foi um misto de sorte e cautela. Dentro da KGB, alguns analistas alertaram que a paranoia soviética poderia estar levando a um erro de julgamento fatal. Paralelamente, agentes de inteligência ocidentais captaram sinais de que Moscou estava levando o exercício a sério demais, e de forma discreta, a OTAN diminuiu o ritmo das operações para evitar um mal-entendido irreversível. No dia 9 de novembro, a crise passou sem que ninguém disparasse um único míssil, mas a tensão permaneceu. Somente anos depois, documentos revelaram o quão perto o mundo esteve de um holocausto nuclear sem precedentes. Diferente da crise dos mísseis de Cuba, que foi amplamente divulgada e estudada, o episódio de 1983 permaneceu desconhecido por muito tempo. Os líderes soviéticos não tinham interesse em admitir que quase desencadearam uma guerra global por um erro de interpretação, e os Estados Unidos preferiram manter a história oculta para evitar pânico ou questionamentos sobre seus próprios exercícios militares. O fato de a humanidade ter sobrevivido a esse momento sem nem perceber só reforça o quão frágil era o equilíbrio da Guerra Fria. Se a sorte tivesse sido um pouco diferente, se um general soviético tivesse interpretado um código de forma equivocada, se um operador de radar tivesse apertado um botão por engano, a história teria tomado um rumo completamente diferente. E o mais assustador é que essa não foi a única vez que isso aconteceu. O mundo já esteve à beira do colapso mais vezes do que podemos imaginar. E talvez, sem saber, continuemos caminhando nesse fio de navalha até hoje.